O Comando de Operações Navais da Marinha do Brasil emitiu um alerta de vigilância máxima. Isso depois de detectar a presença incomum de navios de guerra dos Estados Unidos da América no limite da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, na região conhecida como Amazônia Azul. De acordo com os relatórios de inteligência militar, a movimentação envolve a Força Delta Americana, uma divisão de resposta rápida especializada em monitoramento estratégico de rotas comerciais e patrulhamento de águas profundas. Ah, minha cara Karina Michelin, tão com medinho de quê? Tão com medinho do navio americano se aproximando da costa brasileira? Que coisa, hein? Quem não Pois é. deve, não teme, né? Olha, a Força Delta Americana, a última vez que ouvimos falar muito dela foi com a captura do Maduro, que começou por aí, né? Estiveram rodeando os mares ali da Venezuela, do Caribe, Maduro que fazia dancinha, dizia que a ele ninguém pedia, peace, 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 né? Lembra que foi muito falado disso tudo, levando tudo na brincadeira, até que chegou um dia a Força Delta entrou e levou Maduro e sua esposa também, e deixaram aí vários agentes cubanos mortos, que Maduro dizia que não tinha agentes cubanos com ele na sua segurança, não existia. Fez entrevistas até mesmo para Maria Elvira Salazar, à época, que era uma grandíssima repórter, apresentadora de TV hispânica, muito conhecida, e ela faz essa entrevista exclusiva com o Maduro, e o Maduro assume com todas as letras, né, mentindo despudoradamente, dizendo que os seus seguranças, ele não tinha ninguém do Serviço Secreto Cubano. E quando ele é capturado, todos os seus seguranças foram identificados como agentes secretos cubanos. Esse é Maduro. Agora, o mar do Brasil começa a ser também fiscalizado, mas isso foi já um recado dado do próprio Escudo das Américas. Quando o Escudo das Américas foi formado com os países, inclusive agora a Colômbia, sob a nova direção aí de la Espriella, Alberto Abelardo, que acaba de assumiu nesse final de semana, já com uma grande força-tarefa combatendo o narcotráfico, com uma operação gigantesca que deixou 2 agentes aí do regime do narcotráfico mortos nessa operação. Depois teve o terremoto, que foi algo surpreendente também que aconteceu na Colômbia, mas no meio disso estava acontecendo operações importantíssimas contra o narcoterrorismo. Temos também o Peru, que é a Keiko Fujimori, que também faz parte desse Escudo das Américas, dizendo que suas fronteiras serão protegidas. Então, aqui o Brasil, Serrão, ele se isola cada vez mais, porque o Brasil é o único que até agora não quis classificar o PCC e o CB como organizações criminosas narcoterroristas. Ele continua fazendo uma política que não é de boa vizinhança, que continua sendo uma ameaça para os Estados Unidos e para os países que estão ali, que fazem parte dessas fronteiras. Nós temos a Argentina, Uruguai, Argentina, que também Javier Milei já falou, ele é o cabeça desse Escudo das Américas na América Latina. Então, já vimos que escalou muito a discussão, né, os ânimos se elevaram muitíssimo entre Javier Milei e Lula, Estados Unidos, Marco Rubio e também com Carlos Giménez, que é um congressista americano que também no final de semana passada teve um embate gigantesco entre os dois, acusando aí, chamando Lula de porco, imundo, corrupto, ladrão, enfim, tivemos um embate muito tenso entre esses dois países. Então, não me surpreende que o Brasil esteja sendo circundado com essas embarcações, com esse tipo de vigilância necessária que é contra o narcotráfico. E o Brasil continua protegendo isso. Tanto é que já teve ali nos bastidores rumores que o Lula está perguntando, mas é possível que eles venham me buscar? E aí o próprio Múcio fala, se ele quiser, ele pode vir até de Uber, porque nós não temos a quantidade de forças armadas, aéreas, militares, para poder conter os Estados Unidos da América. Veja bem, Gerrão, estamos realmente num mato sem cachorro.
Parada sinistra essa Karina Michelin, diretamente de Milão, exclusivamente para o Radar Auriverde Brasil. Agora eu saio de uma musa e vou para o meu outro muso. Eu também gosto dos musos, né? Que a mulherada aqui reclama. Só fala das musas. Então vou falar do muso também. Meu muso, Cláudio Cofani, que hoje estava numa audiência trabalhista, mas chegou agora e vai dar o seu pitaco. Você também está com medo da Força Delta, meu caro Cláudio? Tudo jóia? Seu som, como é que tá? É, tá alguma coisa no som. Bom, a gente vai. Vamos É, ver. tá sem som. Agora voltou? Vai. Vamos tentar agora. Vamos tentar. Tá falando? Agora foi. Foi. Então, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Serrão. Boa tarde, Wellington. E buona serata, fratela Karina. Seguinte, eu, na verdade, não tenho medo dos americanos levarem Luiz Inácio Lula da Silva. Não acho que juridicamente está amadurecida essa situação perante a estrutura do Estado Democrático de Direito vigente nos Estados Unidos. No Brasil, qualquer um pode ser preso por mera vontade de algum ministro da STF que resolva rasgar a Constituição. Como isso aí, alguns deles praticam diariamente. Então, aqui, qualquer um de nós pode ser preso. Ô, Serrão, minha esposa já falou que se eu for preso, ela não manda nem cigarro para mim. Estou ferrado. Pois é, não, aí não dá, né? Aí não tem a menor condição. Rodrigo Andolfato, temos que proteger o Cláudio Cofani, hein? O cara não pode ficar numa dessa, não, pô. Não, mas nós o protegeremos com toda certeza. Ontem mesmo eu também doutor Cláudio, saudades de você, fazia tempo que nós não nos víamos aqui, mas ontem eu também, ao telefone com o Serrão, depois do programa, eu falei, Serrão, meu chinelo havaiana e meu cigarro, você garante ou não? Foi meu pedido para ele. Mas eu também tô com o doutor Cláudio, viu, Serrão? Eu não tenho medo dos americanos virem buscar o presidente Lula aqui à força, não. Eu tenho esperança, não é medo. Então, eu acho que não vem, porque juridicamente o processo do Nicolás Maduro estava muito mais avançado, já havia decisão do Estado americano de que ele era um foragido, já havia busca de procura internacional, já havia dezenas de milhares de dólares oferecidos para quem o capturasse. Eu não lembro se chegou a $1 milhão, mas era um valor que fazia com que militares da Venezuela tivessem interesse. Lembramos que em 3 de janeiro, quando ele foi pego, em novembro, outubro, a vice-presidente da Venezuela esteve nos Estados Unidos e negociou com Trump o que ocorreria. E lembro que no começo do ano 2025, a mídia mundial já falava... Eu tenho que compartilhar com vocês. Hoje tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Que isso é só a ponta do iceberg. Que existem mais de 7 brechas escondidas do povo e você tem direito de resgatar. Tem brasileiro que já sacou mais de 23 mil reais e por pouco não perdeu o prazo. Precisa olhar urgente o seu caso, antes que o judiciário tire seu direito, porque tem brecha com data para acabar e pode ser um valor alto. Então, deixei um link aqui na descrição embaixo e um QR Code na tela para quem está vendo pela TV. Acesse agora, porque não dá para deixar passar mais esse abuso. Que o governo Maduro já tinha mandado 3 bilhões de dólares em barras de ouro para a Turquia, já se preparando para ir para lá. Lembramos que no ano passado foi um avião com a Janja e deve ter ido muita coisa nesse avião, porque só a Janja não ocupa um avião inteiro. Então, eu acho que, assim, juridicamente, o Estado americano ainda não chegou numa posição de colocar Luiz Inácio Lula da Silva na posição que o Maduro já está. Eu acho que colocará. Eu até acho que, politicamente, o próprio Marco Rubio e o próprio Trump sabem que o caso que eles geraram no Canadá, em que o candidato de direita estava batendo 70 e poucos %, e aí houve manifestações do Trump batendo muito pesado na esquerda, e aí começaram com o discurso de esquerda de que poderia invadir o Canadá, inverteu a eleição,
e o candidato de direita perdeu, e o candidato de esquerda, uma terceira via que a esquerda pôs, ganhou. Então, acho que os Estados Unidos aprendeu a ser mais cauteloso. Eu diria que tem que expor a situação do Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que o que está sendo exposto pelo Carvajal, pelo Maduro, por outros lá nos Estados Unidos, vão colocar o Lula no mesmo lugar. O Foro de São Paulo, na minha opinião, é uma organização criminosa internacional, terrorista e narcotraficante. E o Lula é parte da liderança disso daí. Então, eu acho que na hora em que a gente cumprir a nossa missão, não apenas de votar, de ir votar, nós temos que votar, não apenas de votar contra o Lula, que já tem 55% de rejeição, mas também votar no nível tão grande que impeça que aqueles eleitores que faltam, mas conforme o Flávio Dino fala, faltam, mas as pessoas assinam por elas e votam por elas no final da eleição. Essas pessoas que são fantasmas, que votam, não estão na urna eletrônica. Eles estão na fraude eleitoral que acontece com mesários. No dia da eleição do segundo turno, o Pittoli levantava muito isso. A gente no estúdio lá, Pittoli falava, Cláudio, me explica uma coisa. Fechou tudo às 17 horas, são 19 horas, São Paulo já consolidou o resultado com mais ou menos 20 e tantos milhões de votos. Por que Alagoas não fecha? Alagoas fechou a eleição às 10 da noite, com 2 milhões de eleitores. A urna eletrônica lá é movida ao que? A fusível? Não, não é. Eu tenho absoluta confiança de que votam quem não está lá. E repito o que eu vivenciei. Eu, ano passado, ano retrasado, fui na Bahia, num evento lá, e no táxi, no táxi, na verdade, o motorista trabalhava com o Tribunal de Justiça lá da Bahia, e eu conversando com ele, ele falou, ô doutor, ganhei muito dinheiro na eleição. Eu falei, é verdade, como é que foi? A gente aluga os títulos. Como? Aluga o título, doutor. Na minha família, eu aluguei os 15 títulos, pagaram mais ou menos os 3 mil reais. Então, eu pego os títulos da minha família, dou para os caras pagam uma parte, depois da eleição eles me dão o resto e pagam o resto. O que ele disse para mim? Sem nenhuma maldade ali do óbvio. Que um monte de gente dá o título, e aquele título que o Gilmar Mendes falou, não precisa levar o título, não precisa levar documento, você vai lá e diz que é. Só falta falar, cara, fala assim, la garantia sou eu. Então, isso, para mim, é a pior fraude que existe na eleição. Não é a urna eletrônica o meu maior medo. Meu maior medo é a grande fraude que o Flávio Dino disse que acontece e nunca foi enfrentada. Por quê? Se membro do Ministério Público não tem coragem de processar político bandido lá no Nordeste, você acha que o mesário vai ter coragem de peitar alguém? Então, eu acho que tem que ir, ganhar a eleição agora no primeiro turno. Depois que a gente ganhar a eleição, eu acho que vai começar a aparecer muito mais coisa do Lula, a tal ponto que depois que o Lula deixar de ser presidente, aí eu estou igualzinho o Rodrigo. Tenho uma absoluta esperança de que o Lula será exposto no que ele fez, na trajetória dele, serão expostos os crimes que ele praticou e ele será julgado, condenado no Tribunal Internacional, no Tribunal Americano, e quando os Estados Unidos quiserem, o Lula cumpre prisão. Porque ele não tem passado para poder ter um final de vida na paz e na oração. Ele não tem. Não tem.